Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E vamos nesse instante fechar os nossos olhos, serenar as nossas mentes, os nossos corações, nos harmonizar com o ambiente amigo, que desde as primeiras horas do dia já vem sendo preparado, para que pudéssemos receber essas energias de paz, de amor, de saúde para o nosso corpo físico, de saúde para o nosso corpo espiritual, bênçãos de libertação. Queremos lhe agradecer, Pai da vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, que tanto nos acolhe, nos ajuda nos momentos de aflição. Temos muito, Senhor, que lhe dizer obrigado e perdão. Obrigado, Senhor, pela esperança que move os nossos pés. Obrigado, Senhor, por ver o sorriso de uma criança. Obrigado, Senhor, pelo exemplo que recebi de um irmão. Obrigado, Senhor, pela luz, pela noite, pela vida, pela comida. Enfim, Senhor, pela força que me move no dia a dia. Perdão, Senhor, pelo rosto carrancudo que muitas vezes me vejo, pois me esqueço, Pai, que não sou filho único, que tenho muitos irmãos. Perdão, Senhor, pelas minhas faltas, pela falta de cooperação e serviço. Perdão, Senhor, por não evitar a lágrima, a mágoa. Perdão, Senhor, por muitas vezes me esquecer que Tu és meu Pai. Mas acima de tudo, Senhor, queremos estar contigo.
agradecimento, Senhor, por estar sempre conosco. Eu convido a todos para proferir a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muito boa noite. Paz e alegria. Jesus nos abençoe nesta noite. Um dia muito especial para nós espíritas, porque há 208 anos atrás nascia Allan Kardec, que é, no fundo, o causador de tudo isso aqui hoje, né? Allan Kardec, o pseudônimo do francês nascido em Lyon, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era o nome de batismo dele, filho de magistrados na França. Nasceu em 3 de outubro de 1804, portanto, há 208 anos atrás. Nós mencionamos aqui, quem sabia disso? Levante a mão. Grande parte. Quem lembrou disso hoje? Levanta a mão. Quem acha isso aqui importante? Levante a mão. Muito bem. Nós colocamos aqui o codificador do Espiritismo. Por que o codificador do Espiritismo? Muito importante esta observação, que Allan Kardec... Esse microfone está meio com obsessão aqui, eu acho. Allan Kardec não veio fundar uma religião. Ele não veio fundar o kardecismo. Muita gente diz assim, com todo respeito, né? Aí eu sou kardecista. Está errado.
Porque não existe uma religião do Kardec. A religião é dos espíritos. Por isso que a religião é espiritismo. Eu sou espírita. Que para muitas pessoas é meio difícil de dizer isso em público. Que teme achar que é macumbeiro. Não é? Então, às vezes, eu sou kardecista. Fica mais light, né? Mas está errado. Porque não existe kardecismo. Kardec não veio trazer nada dele. Não é uma religião dele. Ele é um codificador. Ele é um organizador. Ele é um pensador do espiritismo, que é a religião, vamos assim dizer, que o Cristo mandou. Certa feita Jesus falou: eu vos mandarei o Consolador prometido, que vos esclarecerá novas coisas e retomará as coisas que eu ensinei e que vocês provavelmente vão esquecer. E esse Consolador prometido, que é o Espiritismo, teve na Terra Allan Kardec, que certamente era um dos apóstolos de Jesus reencarnado. Vocês não acham isso? Não dá para imaginar? Se Jesus falou que mandaria mais tarde o Consolador prometido, e escolhe Allan Kardec para ser aquele que vai organizar, que vai divulgar, que vai sistematizar, que vai explicar isto, me parece muito provável, muito intuitivo, que ele seja alguém muito ligado ao próprio Cristo. Por isso que ele é o codificador, não é, né? Então não é certo falar, eu sou kardecista. Não, eu sou espírita. Eu tenho uns amigos assim que, às vezes no tribunal, eles chegam no meu ouvido e falam assim: "Te louca, eu também sou espírita." Eles não querem se declarar, né? E eu falo assim, em alto e bom som: "Ah, você é espírita também?" Fala baixo, fala baixo. Então nós estamos hoje relembrando 208 anos que esse emissário de Jesus veio à Terra. Para aqueles que não sabem, Kardec teve uma vida toda voltada para o campo da educação. Ele era um educador, escritor, teve vários livros publicados como professor de matemática, por exemplo. É um grande educador. Os livros dele eram adotados em toda a Europa. Pesquisador de astronomia, magnetismo, foi discípulo do grande Pestalozzi, estudou com Pestalozzi. Portanto, Kardec, figura conhecida e respeitada em toda a Europa. E assim ele viveu até por volta dos 50 anos. E aí, então, por volta dos 50 anos, o que aconteceu na vida ali da Europa toda? Os chamados fenômenos das mesas girantes. O que foi isto? A Europa toda, acho que o mundo todo, mas principalmente a Europa, foi tomada por esses fenômenos, onde nos ambientes sociais, em festas, casamentos, né, reuniões sociais, as mesas, os objetos, as cadeiras começavam a voar sozinhas. Vocês imaginam o que era isto? Imagina que nós estamos aqui, de repente, essa escrivaninha aqui do Toninho se levanta sozinha e começa a voar sobre as nossas cabeças. Isso provocou um alarde. Era o assunto da moda. Todo mundo falava. Como hoje, o que vai acontecer com o tufão? Né? Era uma coisa mais ou menos assim.
A Europa toda falava desse assunto. Onde se ia, nos bares, nas escolas, nas reuniões políticas se falavam das mesas que voavam, das mesas que batiam, das pancadas que se tinham em portas, não tinham ninguém. Isso assombrou todo mundo. E isso também chamou a atenção de Hippolyte Léon Denisard, que até então ele era só o Hippolyte. Ele era um pesquisador, um educador, um cientista, que não acreditava nisto. E ele falou: eu vou nessas reuniões para descobrir a fraude. E ele começou a ir. Fez todos os métodos científicos de investigação, tentou apurar se tinha fraude e não descobriu nenhuma. E como é que se faziam? As pessoas curiosas, algumas ingênuas, outras mais entendidas, suspeitavam que se tratava de alguma coisa espiritual. Que os espíritos estavam se manifestando através daquelas mesas que voavam, através daquelas pancadas. E começavam a fazer perguntas às mesas. E as mesas respondiam em pancadas. Algo do tipo, estabeleceram, por exemplo, um alfabeto. Letra A, uma pancada. Letra B, 2 pancadas. Letra C, 3 pancadas. E começavam a fazer perguntas aos espíritos. Tem algum espírito aqui? E vinham as pancadas. E eles juntavam as letras e descobriam que as pancadas eram o nome de um espírito de um familiar que já havia desencarnado. Naquele momento a reunião se acabava porque todo mundo saia correndo de medo. E Kardec, então, percebendo, participando, analisando, frequentando, tirando todas as hipóteses de fraude, de embuste, ele percebeu que havia um fenômeno inteligente presidindo aquelas manifestações. E ele mesmo, então, começou a fazer perguntas aos espíritos, e perguntas inteligentes. Perguntas, grandes questões sobre a vida, sobre filosofia, sobre astronomia, sobre ciência. E os espíritos respondiam. E davam respostas a ele, que, segundo o próprio Kardec afirmou, eram de uma sabedoria superior aos participantes da reunião. Ele olhava, ele conhecia as pessoas da reunião e falou: não, essas pessoas aqui não têm condição de dar esse tipo de resposta. Então, a partir desse estudo, e depois então vai progredindo, a partir disso, depois ele conhece médiuns, idôneos, vai fazendo perguntas a médiuns no mundo todo, e os espíritos vão respondendo, vão esclarecendo, e a partir dessas respostas, ele vai organizando então o espiritismo, a doutrina, para, em 1957, publicar o primeiro livro da codificação, aliás, 1857, que é o Livro dos Espíritos. Então, o que ele percebeu nessas respostas, né? Que os fenômenos das mesas girantes extraiu daquelas práticas aparentemente fúteis toda uma ciência que evidencia a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade e o Evangelho de Jesus como o maior código de conduta moral capaz de levar o homem à felicidade plena. E aí então Allan Kardec escreve o que é que o Espiritismo pode fazer por nós. Depois de todas as suas descobertas, pesquisas, publicação dos 5 livros básicos do Espiritismo, quais são? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. São as 5 obras básicas. Ele escreveu mais ainda. Tem a Revista Espírita, com vários volumes, e tem também o livro Obras Póstumas, que foi publicado depois que ele desencarnou, com escritos
dele mesmo, publicados depois. O que é que ele percebeu que o Espiritismo pode fazer por nós? Então, isso aqui é Allan Kardec, ele escreveu. O Espiritismo pode suavizar o amargor das aflições da vida. Por quê? Porque ele nos explica por que nós estamos com aflições. Tem alguém aflito? Levante a mão. Não aflito para que eu acabe logo a palestra, mas aflito. Quem tem problemas? Quem tem aflições? Todos nós. Por que nós estamos sofrendo? Por que temos essa aflição? Por que o Espiritismo suaviza? Suaviza porque mostra para nós por que nós estamos sofrendo. E mostra de uma forma muito lúcida, muito clara, muito tranquila, muito verdadeira, para dizer: nós somos 100% responsáveis pela nossa vida. É a afirmação mais complicada, mais difícil de a gente assumir, mas é a mais libertadora na nossa vida. Tanto é que eu vou fazer aqui uma coisa. Nós vamos repetir. Eu sou 100% responsável pela minha vida. Vamos repetir? 1, 2, 3. Eu sou 100% responsável pela minha vida e pelos meus problemas também. É claro, se eu sou responsável, eu sou responsável também por tudo que me acontece. Ou seja, tudo que me acontece fui eu que desencadeei. Suaviza o amargor das aflições, porque até então nós estamos sofrendo por culpa de alguém, que é muito mais gostoso. Fulano fez isto. É o obsessor. É o benê. É a fulana, é a cunhada que tem inveja de mim. Não é? É o plano econômico que não sei o quê. Né? Então, a gente sempre tem alguns culpados pelas os nossos problemas. E o Espiritismo tira o dedo dos outros e fala assim: não, eu sou 100% responsável pelos meus problemas. Sou 100% responsável pela minha vida. Então, essas aflições que estão hoje na minha vida, fui eu quem semeei. Ou nesta existência, ou em existência passada. E tudo aquilo que eu plantei, cresceu. Mas como é que isso suaviza? Por que isso suaviza? Isso não piora? Não piora? Não. Não faz essas caras assim. Não piora ou não? A princípio pode piorar, mas suaviza por quê? Porque devolve para mim o poder. Já que eu sou 100% responsável, uau! Isso é fantástico. Isso quer dizer que eu posso ser 100% responsável pela minha felicidade. E se eu criei esse problema, hoje eu posso o quê? Criar a solução. Meu Deus, isso é libertador. Ruim é que, a princípio é confortável, a culpa do meu problema é dele. Gostoso. Não tem nada a ver com isso. Eu estou com uma gastrite, né? Eu tenho gastrite, De Luca. Nervosa. Que é o seu caso, né? E aí a gente olha para a gastrite como se ela fosse uma entidade diferente. Ai, eu tenho uma depressão. A depressão me tomou. Como se fosse uma entidade estranha a mim, que eu não tenho nada a ver com isso. Me pegou aí na esquina. Cuidado, tem gastrite aí na esquina, vai te pegar. Quando na verdade não, eu fiz essa gastrite. Aliás, os médicos falam isso. Vem o médico conversando entre eles. Escuta às vezes, tem muito amigo médico, eu vejo eles falando assim: ah, fulano, ele fez uma gastrite, fez um quadro de AVC, fez um câncer. Não é?
Já escutaram isso também? Nós fizemos, e eles estão certos, nós fizemos. Mas se nós fizemos, nós desfizemos também. Nós podemos desfazer, não é isso? Então, por isso que o Espiritismo suaviza esse amargor, porque quem se põe na condição, olha, foi o outro que fez, eu peguei isto, fulano fez isso para mim, não sei o quê, eu sou a vítima. E a vítima não faz nada. A vítima só fica chorando. E as coisas piorando. Porque a solução está nela. E ela fala que é os outros que fez. A vítima gosta muito dos outros. Põe culpa nos outros. Quando na verdade nós somos esse responsável. Então isso suaviza, ameniza. Sobretudo porque o Espiritismo nos ensina que todo problema é passageiro. E que esse problema que surgiu é para trazer um bem para nós. Allan Kardec escreveu em outro tempo: todo mal encerra um grande bem. Todo mal encerra um grande bem. Às vezes aquilo que nos aconteceu que é bom, a gente acha que é bom. Ai, que legal me aconteceu. Depois, nossa Senhora. E aquilo que às vezes aconteceu que é ruim, depois nos faz bem. Vocês lembram daquela história do homem que tinha um monte de cavalo? E um dia, os cavalos dele fugiram tudo. E aí, os vizinhos falaram: está vendo? Seus cavalos fugiram tudo. Que judiação, que problema. O homem falou assim: não sei. Não sei. No dia seguinte, aqueles cavalos que fugiram, voltaram com um monte de cavalo junto. Aí os vizinhos foram lá: tá vendo? Olha que coisa boa, quanto cavalo. Que bem que foi na sua vida. Falou: não sei. Vai saber o que vai acontecer depois. Então vai se encadeando assim. Tudo tem. E o mal que nos acontece é o bem disfarçado. O mal que nos acontece é o bem disfarçado. Aquele mal que nos aconteceu está trazendo um bem para nós. Está corrigindo. Está buscando essa autorresponsabilização pela nossa vida. Está tentando corrigir aquilo que a gente não estava fazendo adequadamente. Quantas vezes nós vamos tomar conta da saúde depois que ficamos doentes? Não é verdade? Muitas vezes nós ainda aprendemos muito por contraste. A febre é um bem ou um mal? Mas é um bem danado, né? Porque dá calor, dá desconforto, dá frio, dá tremedeira, né? Mas ela tem o quê? Um bem. É um mal, mas é um bem. Não vai ficar louco, né? É um mal, mas é um bem. Por quê? Você já pensou? A febre está dizendo para você que você está com alguma coisa no seu corpo aí. Pode ser uma infecção. Já pensou se você não tem esse sintoma? Quer dizer, você está com uma baita de uma infecção, está feliz da vida, está tomando lá umas e outras, e a infecção te acabando. Já pensou, por exemplo, um ataque cardíaco? Já pensou, geralmente tem alguns sintomas precedentes, né? Uma forte dor se estendendo pelo braço. Você já corre. Já pensou se você não tem essa dor? Está feliz da vida. Morreu, não deu tempo para você fazer nada. Se eu não te convenci com esses dois exemplos, eu vou te convencer com um terceiro. Uma cólica intestinal.
Já pensou se você não tem a cólica para dar tempo de você ir ao banheiro? Não é? Dá aquela cólica, opa! Correr. É uma dor, é um mal, mas é uma dor abençoada. Então todas as dores da nossa vida são dores o quê? Abençoadas. Porque através delas, se a gente enxergar bem, por isso que o Espiritismo, ele suaviza o amargor das nossas aflições, nós devemos pensar como o Chico Xavier dizendo assim, chegou um problema, opa, está chegando coisa boa para mim. A princípio eu posso não entender, mas alguma coisa boa está chegando para mim. Ela acalma os desesperos. Porque eu sei, porque essa dor vai passar. Vai passar, e aqui um outro pensamento de Kardec que eu acho fundamental. Que lucidez, que inteligência esse homem tem para extrair dos espíritos esse ensinamento. Deus perdoa, mas exige o arrependimento, a reparação e o retorno ao bem. De sorte que a duração do sofrimento é proporcional à persistência do espírito no mal. Olha, vou ler outra vez aqui. Ó. A duração do sofrimento é proporcional à persistência do espírito no mal. Quanto tempo vai durar esse meu sofrimento, De Luca? Depende. Depende da minha o quê? Persistência no mal. O castigo só seria eterno para aquele que eternamente permanece no mau caminho. Qual é, então, a grande notícia que os Espíritos nos trazem, que Allan Kardec percebeu também? Que a libertação do sofrimento depende do quê? De a gente sair daquele caminho que nos levou ao caminho do mal. E o caminho do mal qual é? O caminho do mal é o caminho da ausência do bem. A treva é a ausência da luz. E alguém poderia estar falando, mas De Luca, eu não faço mal. Eu não faço mal a ninguém. Pode ser que isso seja verdade nessa encarnação, que eu tenho dúvida. Mas e na outra? Dá para imaginar o que nós já fomos na outra? Você foi rainha, princesa, príncipe, condessa. É verdade, né? Todo mundo que faz regressão descobre que foi rainha, princesa, condessa. E uma vez eu perguntaram ao Chico, Chico, todo mundo que faz regressão descobre que na outra vida foi princesa, foi príncipe, foi rei, rainha. É verdade? Ele falou, é verdade, sim, verdade. Porque as lavadeiras estão todas no céu. Então aqui ficou a realeza. Né? Então, é provável que na outra encarnação, se não quase certo, que nós tenhamos compromissos com o mal. O mal falar, o mal pensar e o mal fazer. E o mal que a gente fez, como nós somos 100% responsável por nós, fica em nós. Trouxemos já muitas vezes da outra vida e não estamos até agora conseguindo solucionar isto, porque muitas vezes continuamos nesse caminho do mal. Mas De Luca, eu não faço mal nesta vida. Pode ser. Mas para os espíritos há um critério um pouco diferente daquilo que seja um mal. Para a espiritualidade superior, para as leis da vida, o mal não é apenas o mal que se faz, mas é também o bem que se deixa de fazer. E aí complicou. Porque eu acredito que hoje a gente já não está fazendo tão mal, pelo menos em termos de atitude. Muito embora a gente tenha algumas maldades no pensamento. Não? Não? Tem, né? A gente tem aqueles
As coisas que se a gente pudesse pegar a pessoa, arrebentava a pessoa, acabava com a pessoa, tomara que ela se exploda, tomara que ela se lixe, aquelas coisas que a gente fala que a gente acha que ninguém está ouvindo. Mas Emmanuel diz assim: quer saber quem de fato você é? Examina o que pensas quando estás a sós. Não é verdade? Examina o que pensas, o que faz quando está a sós. Então a gente ainda tem algumas maldades no pensamento, tem algumas maldades na boca, né? Na hora daquele chopinho, os amigos, a língua corre solta. A gente fala mal, né? Fala mal por esporte, né? E a gente fala mal, a gente se sente bem. É engraçado ver como nós somos pequenos ainda. Para a gente se sentir bem, a gente fala mal do outro. Não acontece isso? Ele fala mal do outro. No fundo, o que a gente está dizendo? Olha como ele é mal, olha como eu sou bom. Olha como eu sou maravilhoso. E esse mal é o mal na nossa vida. Por isso que maledicência vem de mal. Mal dizer. E é o mal que está em nós. E é uma energia. E essa energia fica conosco. Essa energia nos perturba. Essa energia acaba com a gente. É o mal. Mas aí o bem que a gente deixa de fazer, meu Deus, aí complicou mais, né? Quanto bem a gente já deixou de fazer hoje? Claro, o bem que a gente podia fazer, né? E não o bem que a gente não podia. Eu não teria condições de dar comida para todos os mendigos. Mas será que eu dei, por exemplo, uma atenção? Alguém que no trânsito me fez um pedido, um telefonema que me deram, será que eu atendi do jeito que devia ter atendido? Será que eu fui compreensivo? Será que eu perdoei? Será que eu fiz todo o bem que poderia ter feito? Às vezes eu faço, né, esse critério no final do dia, faço uma análise do meu dia inteiro e percebo que em muitas ocasiões eu poderia ter sido melhor do que fui. Poderia ter dado mais do que dei. Que eu fui, de fato, mão fechada. Um coração fechado. E aí, é mal. O bem que eu não faço, o bem que eu posso e não faço, é o mal que me atinge. Por isso que Kardec, então, que Deus, as leis da vida pedem de nós que a gente se arrependa, que a gente repare e que a gente o quê? Volte ao bem. Voltar ao bem é voltar ao bom. Eu quero ser bom, dar o meu melhor. Como é que a gente é quando a gente está no nosso melhor? Sabe aqueles momentos que a gente está naquele momento espetacular nosso? Como é que a gente é? Como é que a gente age? Feliz. O que mais? Alegre, espontâneo. Né? Se alguém vem falar alguma coisa que nos atinge, dá uma espetadinha, como é que a gente reage? Você acha isso? Que bom, eu sou isso mesmo. Né? Estão falando de mim? Que bom, deixa que fale. Agora, quando a gente está com as trevas, só alguém no olhar, pronto. Quem ela pensa que ela é? Quem que ela acha que ela é? Pensa que eu sou o quê? Pronto, já está entrevada, já está com as energias tudo negativo, está com as cargas lá, já está com toda a meleca ruim. E aí, como é que vai acontecer coisa boa na vida? Vou lá no centro para descarregar. Descarrega mesmo. Mas aí, e quando sai lá na rua,
Que vem o rapaz cobrar você do carro lá. Que você olha para ele assim, já carregou tudo outra vez. Não é? Que o pneu furou, ou que chegou em casa, não foi acolhido do jeito que queria, no dia seguinte, não sei o que não deu certo isso, pronto, já voltou, já estamos com a macaca. Já voltamos à nossa performance espiritual, que é o que? Negativa. Então, o castigo, o que é o castigo? É a dor, né? O sofrimento só será eterno para aquele que eternamente permanece no mau caminho. Então, por isso que, voltando, o Espiritismo faz por nós, suaviza o nosso amargor, acalma o desespero, dissipa as incertezas e os terrores do futuro. Qual o maior medo que a gente tem na vida? Medo de morrer. Não é isto? Depois é medo de falar em público. Porque teme que vai morrer aqui no palco. Por isso que é o segundo. Né? Com o Espiritismo, nós temos uma incerteza do que não vai acontecer? Não. Sabemos que o que vai acontecer é que nós vamos apenas trocar de roupa. Vamos perder esse corpo, que é um uniforme, que a gente vai deixar aqui, e vamos para o mundo espiritual com outra roupa. E a vida vai continuar. Nós vamos continuar a nossa marcha. Vamos continuar estudando. Vamos continuar marchando, evoluindo, aprendendo. E vamos voltar para a terra, para o desespero dos familiares. Né? Aqueles que querem a sua morte falam, eu vou, mas voltarei. Serei seu neto. Vou gastar toda a sua fortuna. Vou chutar a sua canela várias vezes. Né? Dissipa as incertezas e os terrores do futuro. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? O que vai acontecer em mim? Basta saber como é que nós estamos hoje. Por exemplo, se a gente desencarnar hoje, para onde você acha que nós iríamos? Para um umbral? Nossa, gente, não tão mal assim, né? Não vamos para um umbral, mas já vai ter um ar-condicionadozinho para nós. Aqui tem ventilador, mas lá vai ter ar-condicionado, se a gente fizer um benzinho. Para onde que nós vamos? Se eu morrer agora, para onde que eu vou? Vou ficar ao lado dos espíritos de luz? Se eu for um espírito de luz aqui. E esta proposta espírita, sejamos nós um espírito de luz. Por exemplo, quando você chega no seu trabalho de manhã, você chega com luz? Mas fica com a luz depois do café ou não? Ou é só ver o chefe que a luz... Né? Chega aquela pessoa chata, como é que fica a nossa luz? Por quê? Por que é um espírito de luz? Porque alguém que veio aqui na Terra aprendeu a dominar todas as situações de escuridão, de trevas. E ao contrário, nós somos ainda trevas, por quê? Não somos espírito de luz, por quê? Porque chega uma pessoa nervosa, a gente fica o quê? Nervoso. Chega uma pessoa agressiva, a gente se magoa. Chega uma pessoa que nos acusa, a gente fica bravo. Chega uma pessoa que não faz o que a gente quer, a gente magoa. Nós somos totalmente vulneráveis aos outros. Se pega bom trânsito, ótimo. Se pega congestionamento, acabou seu dia. Se você planejou colocar aquela roupinha nova de verão e se acordou, está chovendo, pronto, acabou o seu dia. Você percebe? Por que a gente não é espírito de luz? Espírito de luz não, ele consegue dominar. Ele fala com um trevoso, mas ele continua na luz. Continua na paz, na serenidade dele. Ele enfrenta uma situação difícil, ele vai na coragem, mantém a firmeza, ele passa por aquilo.
Por isso que ele se torna um espírito de luz. E a proposta nossa aqui é que todo mundo se torne espírito de luz. Porque, gente, é com a nossa luz que a gente vai viver. Os espíritos de luz estão aqui conosco, estão trazendo as forças. E eles vêm em caravanas, o salão todo iluminado. Mas quando depois a gente cantou a última música, eles vão embora. E cada um fica com a sua própria luz. Então o que Allan Kardec está falando é: faça luz. Façamos luz interior. E o que é ser luz interior? É isso aqui. Arrependimento, reparar e retornar ao bem. Vamos voltar para o bem. Quem quer o bem na vida? Quem quer se dar bem? Então, o único caminho é fazer o bem. Ser bom. Ser luz. Jesus falou: vós sois luzes. Então, nós precisamos acender o interruptor. Toda situação fala: bom, isso aqui é treva ou é luz? Esse comportamento que eu estou tendo é um comportamento trevoso ou luminoso? Se é trevoso, vamos sair o quanto antes. Porque se eu estou nas trevas, mais trevas virão. Se eu estou na negatividade, mais negativo virá, mais problemas virão. Se eu estou na positividade, é a forma que eu tenho que, através da minha luz, eu vou saindo, me descontaminando, me desligando daqueles problemas. O Espiritismo também detém o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Muitas pessoas estão tão trevosas que pensam em acabar com a própria vida. E o Espiritismo faz por nós o quê? Detém esse pensamento a nos dizer o seguinte: olha, não adianta, porque você não vai morrer. O pensamento suicida: não, vou morrer para acabar com isto. E isto não vai acabar. Vamos matar apenas o corpo. Nosso espírito vai continuar com os mesmos problemas que ele tinha. E agora, com um problema adicional. Qual é? A chance que ele tinha que resolver os problemas estava onde? Na Terra. E agora ele está no mundo espiritual. Não tem chance de resolver. Ele vai ter que aguardar uma outra encarnação. E sabe lá quando vai ser essa outra encarnação? Olha, gente, preste atenção. Vamos aproveitar nossa encarnação o máximo. Porque arrumar um lugar aqui para encarnar na Terra está muito difícil. Nós somos 7 bilhões de encarnados, não é isso? Dizem que as informações espirituais é que existem mais, pelo menos de 3 a 4 vezes o número de encarnados. Então são 28 bilhões entre encarnado e desencarnado. 7 encarnados e 21 bilhões de espíritos. Desses 21 bilhões, quantos não precisam mais reencarnar? Quantos são aqueles espíritos evoluídos? Quantos são aqueles espíritos de luz, como o Dr. Bezerra, como os senhores aqui presentes, que não vão precisar mais reencarnar? Quantos? Eu sou otimista. Vamos colocar 50%? Vamos ficar com 50%? Desses 21 bilhões, 50% não vai precisar mais reencarnar. 10 milhões e meio de espíritos já são espíritos de luz. Não precisa vir mais para a Terra. Mas ainda sobraram o quê? 10 bilhões e meio de espíritos que vão precisar voltar. Isso quer dizer que se você desencarnar hoje, antes da hora, você vai para o fim da fila de 10 bilhões e 500 milhões de espíritos. E com esse negócio de controle de natalidade. Né? De anticoncepcional, de problema econômico, que casal que não quer ter mais filho, você já pensou? Na época dos nossos avós era fácil reencarnar. 10 filhos, 11 filhos, 12 filhos. E agora? 2 filhos, 1 filho. Quantos casais não querem
filhos. Você imagine, quando nós vamos ter outra oportunidade? Então vamos aproveitar. Aqui, está ruim aqui. Pode ser. Mas lá está pior. Por quê? Desconfie, só para nós, porque os espíritos não nos escutem. Esses 10 bilhões estão loucos para vir para cá. Se eles querem vir para cá, é porque lá não está muito bom. Segura na cadeira, aperta o cinto e vão continuar. E o Espiritismo torna felizes os que dele se compenetram. Que coisa bonita. A felicidade quando o Espiritismo vai nos penetrando. A gente ter uma cabeça espírita, ter um coração espírita. O Espiritismo entrando em nós. Allan Kardec não fala, torna felizes os que tomam passe. Torna felizes os que tomam água. Torna felizes os que dele se compenetram. Quando o Espiritismo entra dentro de mim. Uma vez um irmão, um companheiro me perguntou, De Luca, há quanto tempo você entrou para o Espiritismo? Aí fiquei todo orgulhoso, comecei a fazer aquelas contas, né? Eu entrei para o Espiritismo no ano tal, já estou há tantos anos. E aí o danado fez a seguinte pergunta, a segunda. E há quanto tempo o Espiritismo entrou em você? Eu quase bati nele depois dessa pergunta. Porque eu vi que... Não é? Se o Espiritismo entrar em nós, entrando verdadeiramente, gostoso dentro de nós, a gente vai ver que muita coisa se torna o quê? Pequeno. Todo problema é passageiro. Eu sou espírito eterno. Eu nasci para ser feliz. Eu tenho condições de resolver os meus problemas. Pela minha força de vontade, pela minha fé, pelo meu comportamento bom, pela caridade que eu posso fazer, pelo perdão que eu posso conceder, pela ajuda que eu posso fazer aos outros. Isso gera uma felicidade enorme. Isso é Espiritismo dentro de nós. Então nós precisamos sair daqui, gente, né? Eu tenho certeza que essa foi a grande vontade do Allan Kardec, né? Que o Espiritismo seja, sabe, penetre a gente, e que a gente não seja só um tomador de passes. Nós precisamos sair daqui um pouquinho melhor. Ninguém vai sair santo, óbvio. Nós precisamos sair um pouquinho melhor. Melhor em si. Isso é melhor do que... É aquele estado quando a gente está melhor. Sabe, de ser mais leve, de ser mais confiante, de ser mais otimista. E, sobretudo, de ser um homem bom. Um homem bom é aquele que faz o bem. Não é só aquele que põe a mão no bolso para dar alguma coisa, mas é aquele que, às vezes, muitas vezes, dá de si mesmo. Dá do seu tempo, dá da sua paciência. Dá de si. Porque o nosso problema, qual que é, no mais das vezes? É que a gente só quer as coisas para si. Como a nossa irmã falou na oração, Deus, me perdoa por eu achar que eu sou o seu filho único. Nós nos achamos filhos únicos de Deus. Os outros são criatura. Eu sou filho. Os outros, sei lá o que são. Não, nós somos irmãos. Vivemos em sociedade. Vivemos para fazer o outro feliz. Essa é a máxima que Allan Kardec trouxe, através dos espíritos que disseram, fora da caridade não há salvação. Salvação do quê? Salvação da minha vida, salvação do meu orgulho, salvação de eu viver entrevado em mim mesmo. Quanto mais a caridade que eu faço, e caridade não é só o pedaço de pão, é também o perdão, é o olhar, a paciência, o ouvido, é o escutar, é dar alguma coisa de si mesmo. Nós tivemos, há um tempo atrás aqui, um problema com essas águas. A pessoa veio buscar a água dela
E não sei o que aconteceu, alguém levou. Tem gente que quer tomar duas, não basta tomar dela, ela leva do outro também. E aquele irmão que estava muito doente, quando chegaram para buscar a água dele, e eu pedi para ele vir buscar água, não tinha água. Eu falei, e agora? Não tem água. Já tinha acabado o trabalho. E aí um companheiro aqui nosso do grupo, que percebeu a minha aflição e percebeu o problema, ele falou assim para mim, me chamou de lá e falou, De Luca, vamos resolver isso. Ele pegou a garrafinha dele, que ele estava doente, arrancou o nome dele e falou, toque água. Então veja que gesto formidável. Que gesto de amor. E aqui naquele momento um benfeitor me disse assim, eu vou falar, foi o Toninho que fez isso. Naquele momento um benfeitor me disse, Frei Antônio que estava ao meu lado me disse assim, o nosso irmão Antônio, acho que é coisa de Antônio para Antônio, esse negócio. Ele não precisa mais dessa água. Porque o que ele obteria pela água, ele já obteve pelo seu próprio gesto. De esquecer dele, de esquecer da dor dele, de esquecer do problema dele. E pensar em outro alguém. Naquele momento ele se levou pelo amor. Ele levou o padrão de vida, de vibração dele. Todas as células dele bateram palmas. A gastrite dele foi embora. Porque ele amou. Pensou no outro. Ele fez esse processo que Kardec fala. A reparação e o retorno ao bem. Nesse momento, ele se auto-perdoou de tudo aquilo, ou pelo menos de uma parcela, daquilo que estava o afligindo. Isto é a proposta da caridade. Porque a nossa proposta é essa, meus irmãos, quando o Espiritismo entrar em nós, nós não vamos precisar mais de passe, nós não vamos precisar mais de água, nem de palestra. Porque nós seremos o quê? Terapeutas, médicos de nós mesmos. É claro que isso é um longo caminho, mas é um caminho que a gente pode começar fazendo desde já. Em 1860, Kardec recebe uma mensagem do seu espírito guia, que era o Espírito da Verdade. Veja o que esse espírito disse para ele. Tu não ficarás muito tempo entre nós. Que guia maravilhoso. Né? Ele vai baixar aqui e vai conversar com alguém hoje. Mas o Espírito de Verdade falou, tu não ficarás muito tempo entre nós. É preciso que voltes para completar a tua missão, que não pode ficar concluída nessa existência. O que esse Espírito está falando para ele? Você vai desencarnar e você vai ter que voltar para complementar o teu trabalho. Ficará ausente por alguns anos, e quando voltares, o será em condições que te permitirão trabalhar com mais êxito. Quando Kardec recebeu essa mensagem, ele escreveu isto, está no livro Obras Póstumas, calculando, olha que espírito de luz, calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que me restam, e levando em conta o tempo da minha ausência, o da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar um papel no mundo, a minha volta deve ser para o fim deste século ou para o princípio do outro. Ele já estava imaginando quando é que ele ia ter que voltar. 9 anos depois daquela mensagem, em 1869,
Kardec desencarna vítima de um aneurisma cerebral. Sepultado no dia 2 de abril de 1869. Desencarnou com 64 anos. Então veja, quando é que ele começou a estudar o Espiritismo? 50 anos. Desencarnou 14 anos depois. Em 14 anos esse homem faz a codificação do Espiritismo, publicando 5 livros que nós já rememoramos, publicando ainda outros opúsculos, como o que é o Espiritismo, depois obras póstumas, cuidou dos 12 volumes da Revista Espírita. Veja o que esse homem fez em 12 anos, em 14 anos. Depois tem gente que diz, estou velho demais. E naquela época, um homem de 50 anos já era o quê? Velho. E aí então eu fico perguntando, meus amigos, desta previsão que o Espírito de Verdade fez, você vai ter que voltar para continuar a tua obra. Não pode ficar concluída nessa existência. Quer dizer, o Espiritismo não pôde ser concluído com Kardec. Kardec precisaria voltar para o quê? Concluir a obra. E você vai ter que voltar em condições que te permitirão trabalhar com mais êxito. E Kardec depois fala que ele voltaria então, ou no final daquele século, ou no final do século seguinte, que é o século passado. E eu fico então me perguntando, meus amigos, e aí eu enveredo pela opinião pessoal do De Luca, pessoal minha. Quem é essa pessoa? Chico Xavier, então, em 2 de abril de 1910, reencarna, trazendo Allan Kardec. É o Kardec reencarnado segundo a minha modesta opinião. Não é nem a opinião do Grupo Esperança. É a opinião minha. Né? E nesse livro aqui, de Adelino Silveira, amigo pessoal de Chico, escreveu esse livro. Kardec prossegue. Kardec reencarna em 2 de abril de 1910. Que dia Kardec foi sepultado? 2 de abril. Que dia que Chico Xavier nasce? 2 de abril. Interessante, né? É opinião pessoal minha. Né? Não vejo outra pessoa, por mais meritosa que sejam os trabalhadores espíritas, que estão aí fazendo um grande trabalho, mas não vejo ninguém que tenha essa característica de ter dado continuidade à obra que Kardec começou, explicando a codificação espírita, ampliando em mais de 450 livros. Se alguém tiver um outro trabalhador, que me diga. Eu não consigo enxergar alguém com a grandiosidade de Chico Xavier. Então hoje, meus amigos, nós estamos comemorando não apenas o nascimento desse emissário de luz, Allan Kardec, mas também a volta dele ao nosso meio na figura do venerando Francisco Cândido Xavier. Então, que nós tenhamos esses dois espíritos, mesmo que cada um aqui não acredite nessa versão, nessa impressão que é minha, mas são duas figuras venerandas que certamente incorporaram o espiritismo dentro deles. É com essa proposta que nós devemos sair daqui. Não apenas termos tomado passe, termos tomado a água, mas sairmos daqui com o espiritismo na nossa cabeça e também no nosso coração. Um beijo no coração de todos.